que Jesus não quer sacrifício, Ele quer misericórdia, Ele quer conversão, Ele quer realmente mudança de vida. O que adianta? Quantas pessoas já foram curadas? Dizem que foram curadas, mas aonde está o testemunho? Nós temos medo de evangelizar, temos medo de anunciar que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. E por isso eu quero chegar no Evangelho que está ali. Porque quem realmente segue o Senhor vai ser perseguido, gente. Vai ser discriminado. Agora, muitas vezes a gente segue um Jesus tímido, mas eu tenho medo de anunciar, dizer que, até na roda dos meus amigos, dizer que eu sou da igreja, dizer que eu vou à missa. Eu tenho medo de falar que eu sou do Senhor. Então, o que está por detrás desse Evangelho é fazer de fato a experiência de quem realmente se joga nas mãos de Deus, se abandona. E quando uma pessoa ela se entrega ao Senhor, ela começa um processo muito bonito, mas muito dolorido mesmo. Seguir Jesus é um processo dolorido. Por quê? Ele diz bem claro: se vocês querem me seguir, renunciem a si mesmo. Sabe, hoje o maior problema nosso é nós renunciarmos a si. Olha quantas coisinhas você hoje é apegado. Hoje tem pessoa que não consegue viver sem o celular. Hoje tem pessoas que não conseguem viver sem televisão. Eu me lembro num retiro que eu pregava, que eu dizia para os jovens que foram recolhidos todos os celulares. A menina em público veio dar um testemunho para ela. Para alguns, aquilo poderia ser até um momento de riso. Mas ela falou que o maior milagre é ela ter ficado 3 dias sem celular. Para ver o quanto isso era dolorido. E o que faz a gente fugir de si. E temos muitos meios hoje que estamos fugamundi. Estamos fugindo do encontro comigo mesmo. Como é que eu posso dar testemunho de um Jesus que eu não conheço? Quando ainda Jesus na minha vida, Ele toma o segundo plano. Ele não está no primeiro plano. Por que hoje as pessoas não vão mais se confessar? Não procuram mais o padre para se confessar? Porque hoje, casais que vão se casar, tá? Vão procurar um confessionário, e nem, porque antes de casar tem que se confessar. Por que tem muito casal que nem diz: padre, eu tive relação antes do casamento e eu quero pedir perdão por essas relações que eu tive antes do casamento do meu namoro? Não se fala mais. Por quê? Porque se tornou normal. Nós estamos nos engessando. E por isso que nós não temos paz interior. Porque nós não damos sentido às coisas. Nós brincamos com os nossos sentimentos. E hoje uma ferida exposta e dolorida
é a nossa sexualidade, gente. Hoje, a sexualidade, por mais que seja tudo liberado, é namorada que transa antes do casamento, é tudo, tá uma bagunça isso aí. Portanto, por isso que vive tudo num vazio existencial muito grande. Porque hoje a sexualidade se tornou tão vulgar, porque nós vulgarizamos a sexualidade hoje. Porque hoje, sexo, até casais dizem, mulher esposa diz assim, ó, se eu não der, meu marido vai procurar fora. Então eu tenho que ir toda hora. Perdemos a profundidade do valor da sexualidade na nossa vida. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? E por isso que eu falo, quando a gente fala na dimensão da sexualidade, ela é dolorida. Às vezes, quando eu tenho a oportunidade de dar palestra nesse campo, principalmente para casados, teve uma vez que eu dei uma palestra no movimento de casais, encheu a sala. Mas a maioria veio lá para ver o que um padre ia falar, já que ele não é casado. Depois que eu terminei a palestra, era uma fila de casados. Meu Deus, padre, tanto tempo casado, eu nunca olhei a sexualidade nessa visão. Totalmente errado. Mas hoje é uma grande dor. Porque vulgarizamos tanto a sexualidade que hoje a infidelidade é coisa do passado, é normal. Tem mulheres que dizem, isso é normal trair, mas tem homem que fala, isso é normal. Às vezes o colega diz, minha mulher traiu, isso é normal. Aí, se o colega for esperto e diz, e se a tua mulher trair? Deus o livre. Deus o livre. Eu acho interessante que a gente tem esse costume de falar, isso é normal. Mas se o teu marido trai, Deus o livre. Então não é normal. Então nós estamos falando de coisas assim, criamos um mundo que é proibido proibir. E esse proibido proibir está no que está aí, gente. Tem hoje casais que não sentem prazer nenhum numa relação porque vulgarizou a sua sexualidade, a sua intimidade. Hoje, jovens, meninas de 13, 14 anos jogando na internet, nudez. As câmeras de celular, essa câmera bendita de celular que está aí que celular deveria de ser só para ligar, colocaram um monte de coisa. Hoje se tira foto de tudo quanto é câmera. Tem namorado que tira foto da namorada para depois fazer o que ele quer com ela, para dizer, se tu não fizer isso eu vou jogar na internet. Estamos escravizando, fazendo toda essa dimensão da nossa fidelidade uma escravidão, gente. E nós não vemos na sexualidade um dom de Deus. Não vemos. Então o pecado, aonde está o pecado agora? Não falamos mais sobre isso. Hoje, antigamente falar de sexo era tabu. Eu vejo que hoje falar de Deus é tabu. Falar dos valores que Deus nos propõe é tabu. Mas está cheio de gente vazia. De gente que olha para a sexualidade meramente por prazer, mas não vê amor. E não se sentem amados. Só para ter uma ideia, se eu fosse fazer uma pesquisa do tipo assim, qual é o casal hoje que reza antes de ter uma relação? Padre, rezar é pecado? Não, sexo não é pecado.
casais, não. Senão Deus não teria feito. Gente, a coisa mais bonita é a sexualidade entre casados. Quer coisa mais bonita e divina? Mas vulgarizamos. Então por que eu quero falar nisso? Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós começamos a ver que eu tenho muito que lutar. Eu falei um ponto aqui, a sexualidade, mas tem outros pontos aí, e muitos outros. Os vícios, a bebida, o cigarro, a droga e tantas outras coisas que estão aí. Eu já falo, quando vejo um fumante, digo assim: para, porque amanhã tu vai roubar o lugar da UTI para quem realmente precisa. Para de beber, que amanhã você vai ocupar a UTI de quem precisa. Aí, tá lá, às vezes o cara fumou a vida toda. Aí daqui a pouco chega no final, tem que ir para a UTI, vai ter que tirar o lugar de alguém que realmente precisa. E se não colocar ele lá na UTI, vai processar o hospital, vai processar tudo. Isso é pecado. Eu atendo o hospital, né, segunda e terça, vou sempre na UTI, gente. Tem pessoas que dizem: padre, eu te admiro que tu tem coragem de ir na UTI e ver tudo aquilo. Gente, você vê o mundo. Quantos eu já dei unção todo quebrado no meio da moto? Ocupando a UTI porque andou que nem um louco nessa estrada. Aí aquele que realmente precisa da UTI tem que esperar porque chegou um quebrado, todo moído. Então nós hoje não vemos essa dimensão do que é pecado. E por isso nós vamos buscar não um Deus que realmente vai transformar a minha vida e mudar, mas às vezes eu quero fazer um mercenagem com Deus, um comércio. Se Deus me curar, eu prometo que eu vou fazer isso. Mas eu tenho que provar Deus. Aí diz que não tem pecado. E Jesus diz na tentação: não tentarás o Senhor teu Deus. E quantas vezes as pessoas, e até em grupo de oração, tentam o Senhor seu Deus. Eu vou no grupo de oração porque eu quero que cure o meu câncer. Eu quero que ele cure. Veja, eu não vou lá no sentido de dizer: não, por que eu tenho câncer? Porque eu nunca dei tempo para mim. Se eu estou com câncer no estômago, por exemplo, quantas vezes eu comi rápido? Quantas vezes eu fiquei lá só no sanduíche, só comendo gordura todo dia? Eu não me cuidei, agora eu quero que Deus cuide de mim. Mas eu nunca dei uma parcela de cuidar um pouco da minha saúde, do meu estresse. Eu quero lá porque eu quero que meu marido volte para casa. Mas você ficou a vida toda, porque eu quero que a minha esposa volte. Você ficou a vida toda só trabalho. Nunca deu tempo para Deus. E agora quer que Deus traga de volta a sua esposa, seus filhos. Então nós não pedimos o que devemos pedir para Deus.